Esse é o momento, meus irmãos, em que o Senhor usa o seu servo para falar ao coração da sua igreja. E nessa oportunidade as nossas crianças podem se dirigir ao culto infantil, tá bom? As crianças de até 8 anos podem se dirigir. Eu quero então já por favor, Jéssica. Nosso cantor também é nosso preletor, nosso pregador essa noite. Polivalente, né, Jéssica? Obrigado. Já soube ser poeta também. Coisa boa, né? Então que o Senhor, por intermédio do nosso irmão, fale profundamente ao coração de todos nós. Vamos orar? Podemos? Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, nós te agradecemos porque falas ao coração da tua igreja, cuidas de nós, teu povo. Oramos, ó Deus, para que abençoes o teu filho, que tem, ó Deus, a intensa missão de comunicar a tua vontade ao coração dos teus filhos. Usa-o, abençoa-o, te pedimos em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Isso, deixa eu só. Muito obrigado. Obrigado, querido pastor. O pastor estava dizendo, você canta e prega, né? Tem vários dons. Eu disse, mas eu já fiquei sabendo que o pastor também é poeta, né? Me falaram aí, né? Sabe que a poesia é muito poderosa, né? Eu me apaixonei pela poesia a partir do gosto que meu pai, pastor já aposentado, já jubilado, tinha e tem pela poesia, né? E depois eu fui para a faculdade de letras, fui fazer o curso de letras para ensinar. Estava te citando aqui, pastor. Fiquei sabendo que o pastor é poeta, né? E aí, inclusive eu queria falar uma coisa para o pastor nessa noite. Se eu sou poeta, que eu seja profeta. Se eu for profeta, que eu veja o que ninguém vê e fale o que ninguém fala e sinta o que todos sentem em cada batida do meu coração. Isso é a letra de uma canção minha. E tem uma outra que eu digo assim, se você tirar 2 letras de profeta, então perceberá que havia um poeta dentro da palavra. Ele estava o tempo todo lá. E aí eu vou falando a comparação de profeta e poeta, né? Vocês têm então um pastor que também é poeta. Deus nos abençoe. Queridos, essa é uma noite festiva, uma noite em que celebramos o aniversário dessa comunidade de fé, dessa igreja, 59 anos. Ano que vem é uma data redonda, eu não sei como é que o pessoal acha essa redondeza, esse arredondamento num número, não é? Mas, de fato, é que 60 é uma data bonita. E os irmãos vão celebrar no ano que vem essa data. Então, esse ano já é uma preparação aí para o bolo, um bolo especial, não é, irmã? E eu queria, então, pensar com vocês nessa noite sobre o sentido bíblico da igreja como uma comunidade moldada pelo Evangelho. A igreja não é um prédio. Por mais que nós tenhamos esse hábito de dizer, olha que igreja bonita construíram ali na minha rua. Pintaram a igreja. Em nenhum lugar no Novo Testamento, não apenas no livro dos Atos dos Apóstolos, mas nas cartas de Paulo, nas cartas apostólicas, no próprio livro do Apocalipse, em nenhum lugar aparece igreja com o sentido de prédio no Novo Testamento. Mas nós temos isso, não é?
Nós temos esse hábito de dizer, olha, aquela igreja ali, qual igreja? Aquela igreja verde. Né? Igreja também não é reunião. Os nossos vizinhos, por exemplo, quando dizem assim, pastor, irmão, que hora começa a igreja lá? Reduzindo a palavra igreja a uma reunião. Igreja também não é denominação. IPB, Igreja Batista. O que é a igreja? A igreja é a comunidade dos que confessam que Jesus é o Cristo. Assim como Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos as palavras de Pedro no Evangelho de Mateus. E a igreja, como comunidade confessante, é confessante do Evangelho, é proclamadora do Evangelho, dessa mensagem tão poderosa. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Em Romanos ele faz essa afirmação tão preciosa. Agora, o que é o Evangelho? Somos uma nação que afirma ter agora por volta de 40 milhões de evangélicos. Estão falando desses números aí, 40 milhões, 30 milhões, 40 milhões de evangélicos. O que é um evangélico? Do ponto de vista da palavra, evangélico como adjetivo, é tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho. Algo evangélico é algo que diz respeito ao Evangelho. Mas será que a igreja de hoje é de fato, que se diz evangélica, é de fato evangélica? Está comprometida com o Evangelho? Vive a partir do Evangelho? É moldada pelo Evangelho? É dirigida pelo Evangelho? É caracterizada pelo Evangelho? O que é o Evangelho? Eu quero ler com os irmãos um texto que nos ajuda a entender o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Que essa seja uma igreja, que a Igreja Presbiteriana de Sobradinho seja uma igreja cada vez mais comprometida com o Evangelho. Você diz amém? Moldada pelo Evangelho, que vive a partir do Evangelho, que se move a partir do Evangelho, que realiza os seus ministérios com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos, a partir do Evangelho, que impacta essa cidade, esse bairro, a partir do Evangelho. O Evangelho como força motriz, o Evangelho como eixo, o Evangelho como centro, o Evangelho como motor, o Evangelho como paixão. Será que somos uma igreja apaixonada pelo Evangelho de Cristo? Quando eu leio Paulo, por exemplo, eu vejo alguém absolutamente apaixonado pelo Evangelho. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 8, segundo o Evangelho de João, no Evangelho segundo João, uma narrativa muito interessante e que nos dá fundamentos para pensarmos a uma resposta para essa pergunta: o que é o Evangelho? Se alguém te perguntasse amanhã na fila do pão, sabe a fila do pão, quando alguém puxa a conversa? O que é? Você é evangélico? Porque você talvez estivesse usando uma camisa assim, eu amo a Jesus, eu coração Jesus, e se alguém puxar a conversa com você na fila do pão, da padaria, na fila do banco, ou na faculdade, ou onde você estiver, se você estiver correndo numa dessas pistas de corrida das nossas cidades, e você com uma camiseta, eu amo Jesus, e alguém te perguntasse, escuta, o que é ser evangélico? Você relacionaria essa resposta ao Evangelho ou a outra coisa? Eu peço que projete, por gentileza, querido, o texto para os irmãos, porque eu trouxe uma outra Bíblia aqui, a NVI, mas eu queria ler na revista atualizada com os irmãos, e a partir dessa leitura, então, eu queria expor esse texto e caminhar com os irmãos. É possível, querido, projetar para a gente? Para mim também? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo.
e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se, ele os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O Evangelho, queridos e queridas, irmãos e irmãs, o Evangelho não é nem o moralismo religioso de um lado, e nem, pastor, a graça barata do outro lado. O Evangelho não é nem lei de mais, nem lei de menos. O Evangelho é a mensagem, disse certa vez o reverendo Timothy Keller, o Evangelho é a mensagem de que somos mais pecadores do que imaginamos, do que acreditamos. Mas somos mais amados do que imaginamos. O Evangelho é a mensagem, a boa nova. A palavra vem de uma expressão grega que quer dizer boa notícia, boa nova. É a boa nova, é a boa notícia que nós somos piores do que acreditamos, mas muito mais amados do que nós imaginamos. Ou seja, o Evangelho começa com uma má notícia. Eu sou pior do que eu acredito, mas sou mais amado do que eu imagino. Você percebe o poder dessa palavra mais? Imagina a notícia assim: olha, seu filho estava... A gente teve agora recentemente esse acidente com a cantora Marília Mendonça, né? Trágico, terrível. Você imagina essa notícia, alguém diz assim para você: olha, sabe aquele voo que o seu filho estava? O avião caiu, mas o seu filho sobreviveu. Sabe aquele ônibus no qual a sua esposa viajava para Brasília? Ele capotou na estrada, mas nada aconteceu à sua esposa. Percebe como mais muda tudo? Uma notícia ruim, mas uma notícia boa. Esse é o Evangelho. Eu sou pior do que eu acredito e sou mais amado do que eu imagino. Você também, sabia? Não sei aqui, pastor, mas lá na igreja que eu pastoreio há 20 anos, tem gente lá que é tão apaixonado por si mesmo que ainda acredita que é correspondida. O cara faz a barba cantando grandioso és tu, grandioso és tu. Aqui não tem esse tipo de pecador, né? Só lá na minha comunidade, né? Já pedi o nosso conselho um adicional por insalubridade, porque eu tenho que lidar com esse tipo de pecador, né? Eu sou pior do que eu imagino, mas eu sou mais amado do que eu acredito. Se você nunca entendeu o Evangelho, comece com essa frase:
O Evangelho nos convida a viver de modo diferente, abandonando a vida de pecado. Nós vamos expor esse texto. Verso 2. Vamos começar pelo verso 2. Ao amanhecer, ou de madrugada, na versão que lemos, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente começa a mergulhar na definição bíblica para o Evangelho, aparece essa figura preciosíssima, bendita, maravilhosa do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, explicando o Evangelho, expondo o Evangelho. Se você quiser fazer parte de uma comunidade comprometida com o Evangelho, se essa igreja quiser continuar sendo uma comunidade de fé, uma igreja comprometida com o Evangelho, nós precisamos levar a sério o ensino do Evangelho. Jesus levava a sério o ensino. Nós precisamos levar o ensino a sério, sobretudo do Evangelho. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Para vivermos uma vida a partir do Evangelho, isso é, uma vida que seja realmente vida, nós precisamos de um mestre de vida. Eu sou professor, né? E como professor, eu sei que quando você vai para um mestrado, para um doutorado, se você quiser ser professor universitário, ou mesmo professor de educação infantil, como eu fui há quase 30 anos atrás, de língua e literatura brasileira depois, nós começamos a entender um pouco essa palavra discípulo. Discípulo é aquele que se submete à disciplina de alguém. Pegou? O que é ser um discípulo? É estar submetido, submisso à disciplina de alguém. Discípulo, disciplina. A vida a partir do Evangelho, dessa notícia que eu sou pior do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino, é uma vida discipulada e é uma vida disciplinada. Quem é o seu mestre? Eu não sei se você tem consciência, mas todos nós somos discípulos de alguém. Quando eu converso com os adolescentes e jovens da nossa igreja, eu tenho me envolvido cada vez mais com eles, estando perto deles. Tenho 2 filhos adolescentes. E você sabe que a adolescência, temos alguns adolescentes aqui, não fique chateado com o pastor, né? Mas a adolescência é esse momento de transição, quando a gente é muito grande para ser criança, mas também ainda é muito criança para ser tratado como adulto, né? Você é muito adulto para ser criança, mas ainda é muito criança para ser tratado como adulto. É uma transição. Meu filho mais novo, Pablo, quando a gente tem alguma conversa séria, outro dia ele me chamou de pré-idoso. Você imagina? Pré-idoso. Tem que parar assim, né? Pensar, contar até 10, né? Aí eu lembro da palavra de Paulo: pais, não irritem aos seus filhos, né? Filhos, obedeçam seus pais, né? E eu converso com ele sobre isso. Falo: Pablo, Bernardo, você ainda é muito criança para achar que você é adulto, mas você já é bem adulto para achar que é criança. Ficam meio perdidos assim, né? Eles precisam desse discipulado, eles precisam dessa orientação. E aí, quando a gente senta, eles pegam o celular. O que é isso? Não, é um cara que eu estou seguindo, pai. O que significa seguir alguém nas redes sociais? Vamos contextualizar esse verso 2 aqui. Jesus ensinava. Você está sendo ensinado por quem? Você está sendo discipulado por quem? Você está sendo ensinado, discipulado por um influencer ou por Jesus e pelo Evangelho? Quem define o seu jeito de ser? Jesus e o Evangelho? Ou um desses influencers do Instagram que chega em casa e tira uma foto assim do pé dizendo: cheguei em casa? Tira uma foto do prato. Você já notou que ninguém tira foto quando é arroz com ovo? Ninguém. Só quando ele vai no restaurante, ele tira aquela foto assim para provocar o cunhado, entendeu? Fazer inveja aos vascaínos. Para viver uma vida que seja realmente vida,
Isso é, uma vida a partir do Evangelho. Nós precisamos desse Mestre Jesus. Você quer ser discipulado por Jesus? Então prepare-se também para ser disciplinado por Jesus, porque a vida a partir do Evangelho é uma vida discipulada e disciplinada. Discípulo é aquele que se submete à disciplina de alguém. O ser humano, irmãos, a doutrina, cada vez mais a doutrina da queda, a doutrina do pecado faz sentido para mim. Esse meu filho que me chamou de pré-idoso, ele quer ser veterinário, pastor. Lá em casa temos periquito, calopsita, gato, cachorro, já tivemos porquinho da Índia, hamster. Estão falando lá de comprar uma jiboia, um bicho preguiça, quase um zoológico, né? Eu não conheço nenhum animal que seja um desanimal. Você já teve um gato que toca piano? Já teve um cachorro surfista? Outro dia vi ali, mas estava com dono, né? Mas eu conheço muitos seres humanos que são desumanos. Aquilo que os reformadores da igreja, especialmente Calvino, descrevem tão fortemente, com palavras e com cores tão fortes a partir do texto de Romanos sobre a queda e a depravação total do ser humano. O ser humano consegue ser desumano. Aí aparece esse mestre, esse rabi, Jesus de Nazaré, pregando. Jesus se tornou gente, para que a gente seja gente como gente deve ser. Jesus se tornou gente, a doutrina da encarnação, para que a gente seja gente como gente deve ser. Eu vou repetir. Ele se tornou gente para que a gente seja gente como gente deve ser. Você diz amém? Então esse texto que descreve para mim de forma tão bela, tão poderosa o Evangelho, começa no verso 2 mostrando Jesus ensinando. O ensino de Jesus não era simplesmente discursivo. Jesus não tinha uma mensagem, Jesus era a mensagem que ele pregava. Você não tem que ter uma mensagem, você tem que ser a mensagem que você prega. Se não tiver aderência entre o seu discurso, entre o meu discurso, entre o nosso discurso e a minha vida, a sua vida, a nossa pregação não faz sentido. Não faz sentido nenhum para os colegas na faculdade, para os colegas, para os vizinhos, para os colegas de trabalho. Agora a gente vai para o verso 3 até o verso 6, e esses 3 versos merecem muito da nossa atenção. Eu disse no início, a minha afirmação teológica, a minha frase que eu queria que ficasse com vocês nessa noite, é que o Evangelho não é nem o moralismo religioso e nem é a libertinagem da graça barata. Vou explicar. Vejam os versos 3 a 6. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Eles diziam isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Queridos, o adultério era um pecado muito grave e continua sendo um pecado muito grave. Mas aqueles fariseus empedernidos, de coração duro, representam esse inimigo do Evangelho chamado moralismo religioso. A igreja não é a comunidade do moralismo religioso. Esse moralismo religioso se baseia na letra da lei, não entende os princípios misericordiosos que brotam da lei do Senhor. Porque Paulo diz que a finalidade, que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é nos apresentar Cristo e o Evangelho.
Segundo, eles tinham 2 pesos e 2 medidas. Os fariseus que levam aquela mulher à presença de Jesus tinham o que a gente chama de 2 pesos e 2 medidas. Por que eu digo isso? Quem comete adultério sozinho, pastor? Quem comete adultério sozinho? Onde estava o homem com a qual aquela mulher adulterava? Já tinha pensado nisso? Ou o mandamento não adulterarás era destinado somente às mulheres? Então os fariseus, primeiro, ficavam só na letra da lei. Segundo, eles tinham 2 pesos e 2 medidas. E em terceiro lugar, o texto diz que a força motivadora deles não era o zelo pela lei do Senhor, ou pela manutenção da sacralidade do casamento, porque o casamento é coisa santa, é coisa de Deus, um Deus que é uma eterna comunhão de amor. Eles não tinham essa preocupação com a santidade do casamento, com a santidade da família, mas o texto diz que eles queriam apanhar Jesus numa armadilha. Vejam o que o moralismo religioso faz. O moralismo religioso não está preocupado com a transformação do coração da pessoa. A igreja não é a comunidade do moralismo religioso, irmãos e irmãs. Eles propõem para Jesus um dilema. Se ele mandasse que a mulher fosse apedrejada, ele estaria violando a legislação romana, porque naquela época a Palestina estava ocupada pelos romanos e só quem tinha a prerrogativa de julgar e condenar alguém, decretar a morte de alguém, era um tribunal romano. Então veja, se por um lado Jesus diz sim, pode apedrejar, pode matar, ele teria problema. Por outro lado, se ele diz que ela podia ser simplesmente perdoada, ele estaria negando a lei de Moisés. Um dilema. De vez em quando a gente se vê diante de um dilema. De vez em quando nós somos acuados ou pelo moralismo religioso ou pela graça barata. De vez em quando nós nos vemos nesse dilema e nós precisamos decidir, porque o Evangelho não é nem moralismo religioso e nem é graça barata. O moralismo religioso eu não preciso explicar muito, preciso descrever para vocês o que é moralismo religioso, mas talvez a graça barata, como disse o pastor Dietrich Bonhoeffer, nós precisamos pensar, antinomianismo, que é a ideia de que não há mais lei, de que terminou a lei, que os preceitos morais do Senhor estão suspensos. Alguém que descreve Deus como uma espécie de Papai Noel. Alguém que descreve Deus como um vovozinho gagá, que passa a mão sobre o neto e diz, deixa o garoto, tadinho do garoto, é só uma criança. Você tem filho? Você sabe que o avô estraga a criança, né? Você passa um ano ensinando um monte de coisa para a criança, aí vai para a casa da avó, a avó estraga tudo em uma semana. Né? Os avós aqui estão bravos comigo, pastor. Reverendo Jaziel Botelho, lá dos Jovens da Verdade, pastor presbiteriano também da IPB, nós fomos ministrar juntos numa igreja em São Paulo, e aí tinha uma salinha do lado, pastor, com um lanchinho, e meu filho mais velho, Bernardo, tinha 3 anos, e estava aquela mesa assim de salgadinho, só coisas salgáveis, né? E aí ele comia aquele salgadinho, aqueles amendoins ali, já tinha consumido meio quilo de sal, mais ou menos, né? Aí eu chamei o Bernardo e falei assim, filho, olha só, você está comendo muito sal, filho, isso não faz bem. Não, pai, só mais um pouquinho, frase de criança, né? Só mais um pouquinho, foi lá e pegou mais salgadinho. Aí voltou, só mais um pouquinho. Na terceira vez eu disse, Bernardo, chega. Aí chega o Jaziel Botelho, vovô, e me dá uma confrontada, diz, pastor Gerson, com todo respeito, deixa de ser chato, deixa o garoto, deixa o menino. Eu disse para ele, você já é avô, né? Ele falou, já sou avô. Tem gente que acha, pastor, que Deus tem netos. Tem gente que
imagina que Deus não tenha só filhos, Deus tenha netos. Minha mãe é filha de Deus, logo eu sou neto de Deus. Deus é meu avô, Deus é bonzinho comigo. Quando eu peco, quando eu erro, Deus passa a mão sobre a minha cabeça, porque Deus é amor. Isso é a graça barata. Isso tira a preciosidade da graça de Deus. O Evangelho não é moralismo religioso, mas também não é graça barata, diga amém. Ou seja, sem usar a palavra Evangelho, o nosso Senhor anuncia o Evangelho, porque Ele nem compra o lado do moralismo religioso, equivocado, complicado, 2 pesos e 2 medidas, a mulher adúltera e o homem adúltero. E nem passa a mão sobre a cabeça da mulher e diz, tadinha, isso acontece com qualquer um. Deixa para lá. Percebe o desafio de sermos uma igreja moldada pelo Evangelho? Percebe o desafio de vivermos a partir do Evangelho? Porque essa lógica que o Senhor usa, de não abraçar nem o moralismo religioso e nem a graça barata, também pode ser usada na nossa vida, e deve ser usada na nossa vida, né? Se o teu filho tirar uma nota ruim na prova, e aí você chamá-lo e falar para ele o seguinte, alguma coisa desse tipo, olha, não vou te dar a bicicleta porque você não passou de ano. Sabe o nome disso? Legalismo, moralismo. Você recebe aquilo que você merece. Mas se, como o vovô que eu falava há pouco, teu filho tira uma nota ruim porque ficou jogando videogame o tempo todo, porque não quis estudar, e você fala assim, olha filho, poxa vida filho, não era para fazer isso, né? Mas papai vai te dar mais uma chance. Você está repetindo a 8ª série pela 3ª vez, mas papai vai te dar mais uma chance, né? Faz sentido para você isso aí, né? Estou ouvindo algum amém aí na congregação? Isso é graça barata, né? Como é que se aplica o Evangelho? Chama o filho, diz, a bicicleta está comprada, porque o meu amor por você é incondicional. Mas vai chegar um dia em que você não vai ter mais o seu pai. Vai chegar um dia em que você vai fazer uma prova. Hoje foi a primeira fase do Enem. Você vai fazer uma prova e se você não estiver preparado, você não vai conseguir passar. Vai chegar um dia, se você não entregar na mesa do teu patrão o trabalho que ele espera de você, você vai perder o emprego. O Evangelho confronta. Nem se apoia no mérito, porque não há mérito, o nosso mérito é 0. Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundície, e nós merecemos apenas a condenação eterna. Eu não tenho mérito nenhum, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho, me purifica de todo pecado, e agora, pois, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Então esqueça o moralismo religioso. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece o favor de Deus. Ninguém tem méritos para a bênção divina. Não venha com moralismo religioso. Não permita que o moralismo religioso subverta o poder do Evangelho de transformar a sua vida e abençoar a sua casa, a sua família, a sua história, seu ministério. Mas também não vá para esse polo da graça barata, de brincar com o pecado. Sabe por que você não pode brincar com o pecado? E nem eu posso brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Então o Evangelho não brinca com o pecado. O Evangelho não passa a mão por cima do pecado, mas o Evangelho não coloca sobre o pecador um fardo que ele não consegue carregar. Verso 8 nos informa que depois de confrontar os fariseus, os moralistas religiosos, Jesus volta a rabiscar na areia. Irmãos, eu já gastei um bom tempo imaginando o que é que Jesus escrevia na areia naquela tarde. Será que ele olhou para um
conhecendo os corações como ele conhecia, ele olhou para um e escreveu na areia: ah, Jacó, você fez isso, isso, isso. Aí olhou para um lado daquela turba com pedras na mão, e ele olhou e falou: ah, Benjamim, semana passada mesmo eu vi um pensamento impuro no seu coração. Olhou para outro, eu não sei o que Jesus escreveu na areia, mas eu fico pensando que o Evangelho faz exatamente isso. O Evangelho ignora o moralismo. O Evangelho ignora o moralismo. O Evangelho dá as costas para o moralismo, porque ninguém consegue merecer o favor de Deus, irmãos. Agora, infelizmente, muita gente acha que o Evangelho é uma lista de não faça isso, não faça aquilo, como se o Evangelho fosse uma abordagem negativa da vida, sabe? Muita gente pensa que ser crente, que ser cristão, que seguir a Cristo é não fazer isso, não fazer aquilo. Mas o Evangelho propõe uma agenda positiva para a vida, porque Jesus se tornou gente para que a gente seja gente como gente deve ser. Então, muito mais do que dizer não para o pecado, é dizer sim para a vida virtuosa do reino de Deus, irmãos. Muito mais do que dizer não para a preguiça, e eu tenho que dizer não para a preguiça. Está aí um pecado que os crentes não dão muita... né? A gente não dá muita bola, né? É tão bom a preguicinha, né? Mais do que dizer não para a preguiça, dizer não para a indolência, o Evangelho nos chama a dizermos sim para a diligência. Mais do que dizer não para o orgulho a gente já tem uma dificuldade, né? O orgulho, a gente já... Percebe como a gente fica assim, tratando o pecado como se fosse algo que a gente pode dizer, esse aqui dá, esse aqui não está prejudicando ninguém. Outro dia eu preguei um sermão em nossa igreja e disse: cuidado com o pecado que você agasalha no teu coração e você diz assim, isso aqui pode porque não está prejudicando ninguém. Está prejudicando sim, sabe quem? Você mesmo, meu irmão, minha irmã, a mim mesmo. Mais do que dizer não para a ira, o Evangelho me convoca a dizer sim para a mansidão. Tudo isso brota dos versos 10 e 11. Os versos 10 e 11. Diz aqui na minha versão: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhes: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, Jesus não está passando a mão sobre o pecado, está? Ele está dizendo: vai e não peques mais, porque o pecado mata. Vai e não peques mais, porque o Deus que se revela em Jesus é santo e nos convida à santidade de vida. A igreja moldada pelo Evangelho, uma comunidade moldada pelo Evangelho, não pelo moralismo religioso e não pela graça barata, porque pode tudo, porque Deus é bom. Sabe, irmãos, quando pode tudo, quando vale tudo, a morte de Jesus não vale mais nada. É para a gente pensar, é para a gente refletir. Vai e não peques mais, não por medo do inferno, mas por desejo do céu. Vai e não peques mais, abandone a sua vida de pecado, porque a vida de pecado não é vida, é morte, é morte. É morte física, é morte emocional, é morte relacional, é morte espiritual. Então, queridos, esta é a grandeza do Evangelho e a beleza de uma igreja moldada pelo Evangelho. O Evangelho não nos diz apenas não faça isso, não faça aquilo, mas o Evangelho nos convida a nos engajarmos na vida do reino de Deus. Você diz amém? Uma vida diferente.
uma vida diferente, não só na igreja, levantando as mãos, dizendo amém, aleluia, cantando os hinos, indo à frente, ofertando, mas dizendo sim, amém, nos outros 6 dias da semana. Martinho Lutero tem uma frase, entre tantas e tantas, reformador, Martinho Lutero, que eu gosto: cristianismo é aquilo que eu faço quando não tem ninguém olhando. Cristianismo é quem eu sou quando não tem ninguém olhando, quando eu estou sozinho. Uma vez eu fui falar num pequeno grupo de um casal de amigos de uma outra igreja, e aí a gente se assentou na sala, conversamos um pouquinho. Antes de eu ler o texto bíblico, expor o texto bíblico, uma irmã falou: pastor, eu queria agradecer a Deus por uma bênção que eu recebi essa semana. Uma senhora muito rica. Ela disse assim: eu fui lá no shopping Morumbi, que é um dos shoppings mais caros de São Paulo, gigante, sabe assim? Só o estacionamento já me entristece. Assim, eu chego no estacionamento, se eu for naquele estacionamento, já fico triste. Não dá para mim, não. Ela falou assim: era véspera de Natal, pastor, e eu fui lá naquele shopping comprar um presente para minha filha que está chegando da França. Olha que sofrimento da irmã, né? E ela disse o seguinte: e aí, pastor, já tinha uns 15, 20 minutos que eu rodava e não achava uma vaga, pastor. Mas, pastor, eu me lembrei, eu sou serva de Deus. E eu orei, pastor, e disse: Senhor, eu sou tua serva, Senhor. Me dá uma vaga nesse estacionamento, Senhor. Você percebe como a gente reduz o Evangelho a coisas que não tem nada a ver com o Evangelho? Porque eu sou evangélica, porque eu sou evangélico, Deus tem a obrigação de me dar uma vaga no estacionamento do shopping. O que isso tem a ver com o Evangelho? Acho que a imagem é outra. Você entra no shopping, estacionamento, você olha para um lado, olha para o outro, não tem vaga. Aí você vê uma vaga de idoso. Mas você tem uma vida a partir do Evangelho, não a partir do moralismo, nem a partir da graça barata. Amém? Entenderam isso? Nem a partir do eu vou merecer a bênção de Deus, ou a partir do Deus é bom, Deus não vai se importar com isso. Nem esse polo, nem o outro polo, nem esse extremo da religiosidade legalista, nem esse outro extremo que esvazia a preciosidade da graça de Deus e da lei do Senhor, que é perfeita e refrigera a alma. Aí você chega no estacionamento do shopping, aí está tudo lotado, mas tem uma vaga de idoso. Seu filho está no banco de trás. A gente chama isso em pedagogia de currículo oculto. Seu filho não prestou atenção para o teu sermão de domingo, para a classe que você deu na escola dominical. Mas ele está de olho no seu comportamento. Só tem 3 formas de educar uma criança: pelo exemplo e pelo exemplo. Aí você olha para a vaga de idoso, não tem nenhum guardinha, não tem câmera, sorria, você está sendo filmado, sabe aquele negócio? Né? E você diz assim, tranquilamente: gente, vamos embora, porque o estacionamento está cheio. Eu duvido que o seu filho vai falar para você: pai, tem uma vaga de idoso ali, não tem ninguém olhando. Vai falar isso? Mas se você for lá e estacionar o seu carro numa vaga para pessoas com necessidades especiais, ou para um idoso, seu filho vai registrar em algum lugar precioso e perigoso do coraçãozinho dele: meu pai fala uma coisa, mas faz outra coisa. Bobagem, filho, isso não é nada, não tem ninguém aí mesmo, não tem nenhum idoso aqui. Graça barata. Vamos viver a partir do Evangelho? É desafiador, irmãos. Muda tudo. Muda tudo.
Muda a forma como a gente trata a esposa. Muda a forma como a gente ganha e gasta o nosso dinheiro. Não muda? Muda tudo. Eu tenho certeza que a vida daquela mulher fora mudada pelo Evangelho. Então, queridos, sejam assim, continuem assim. Essa igreja tão bonita, tão acolhedora, mas uma igreja moldada pelo Evangelho. Se alguém te perguntar o que você ouviu hoje à noite, fala assim: eu ouvi o Evangelho. E não apenas hoje, mas domingo que vem, e no outro domingo, e no outro domingo, e no outro domingo, e até o dia de Cristo, porque o Evangelho abraça tudo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que o Evangelho transforme a sua vida. Transforme a sua vida em todas as instâncias da sua vida. Porque o Evangelho é poder. Não preguem o moralismo religioso como vocês não pregam, e eu louvo a Deus por isso. E nem preguem a graça barata, como eu tenho certeza que os irmãos não pregam a graça barata. Preguem e vivam o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Amém.